Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. É Deus falando do início ao fim. Quem está conectado aí no Wi-Fi do céu, está entendendo para onde Deus está nos conduzindo, amém? Fique de pé, venha ler comigo então a palavra de hoje. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abram comigo a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Vocês também que estão nos assistindo pela transmissão da internet ou pelas rádios, fiquem à vontade, deixa Deus tocar no seu coração. Já tocou pelos louvores. E eu sei que tudo isso foi uma preparação para essa palavra, amém? Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Você pode se assentar. E essa frase é bom repetir, né? Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Nós estamos lendo palavras de um apóstolo chamado Paulo. E este homem, tão conhecido por todos nós, está dizendo que existe dentro dele, que existe sobre a carne dele, um espinho que foi colocado por um enviado de Satanás. Mas antes disso, ele afirma nesta passagem que esse espinho foi colocado para impedir que ele se exalte, para impedir que ele se vanglorie pela grandeza das revelações que Deus tem dado a ele. Nos versículos anteriores, Paulo começa a dizer que ele conheceu um homem que há 14 anos, não sabe se no espírito ou na carne, foi levado ao terceiro céu. E ali começa uma revelação tremenda. Ali ele começa a descrever as coisas profundas que Deus tem com o homem de Deus. Ele começa a citar o que Deus faz com aqueles apóstolos aos quais o Senhor tem escolhido e chamado. E quando o Senhor me revelou essa passagem, a primeira impressão que me veio é um alívio. Não em ver o sofrimento de Paulo, mas um alívio em ver que um homem como Paulo também sofreu e tinha algo que o incomodava tanto, que ele chegou a rogar a Deus para que fosse retirado. É bom ver que Paulo é gente como a gente. É bom ver que Paulo tem alguma coisa para ser apontado pelos outros. É bom ver que Paulo tem um sofrimento, tem uma angústia, que apesar apesar da sombra dele curar, dele tocar e ressuscitar pessoas, ele também tinha fraquezas e limitações. Se um homem como Paulo sofreu isso, o que será de nós? Não é verdade? O que será de nós? Só que acontece que nessa passagem nós precisamos entender
o que o mundo está fazendo com o Evangelho de Deus. Quando Paulo começa a nos revelar que existia dentro dele algo que era uma fraqueza que o incomodava, um espinho que o atormentava, que ele rogou a Deus para retirar, a gente começa a entender que essa conversa que existe por aí, dizendo que aquele que segue ao Senhor, aquele que vive verdadeiramente em Deus, não sofre aflição, tem vitória o tempo inteiro na vida, não é molestado, não tem doença, não tem dificuldade, é mentira. Eu quero que você perceba que o sofrimento, que as privações são a primeira e a maior ferramenta usada por Deus para formar servos poderosos. Não existe, não há citação na Bíblia em que um homem grande diante de Deus, em que um homem cada vez mais usado por Deus, não tenha passado por sofrimentos e aflições. Paulo estava rogando a Deus por 3 vezes. Ele pediu e não foi ouvido. Por 3 vezes, um homem poderoso como ele clamou ao Senhor para que esse espinho fosse retirado, e o Senhor não o ouviu. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o Senhor não faz supercrentes, não faz pessoas imbatíveis. Ele nos faz passar por caminhos de humilhação, por caminhos de quebrar o vaso, por caminhos de abatimento do nosso ego, para que nós possamos perder aquela soberba, aquela altivez, aquela carne dentro de nós que fala: eu posso, eu consigo, eu faço. Deixa comigo, eu dou conta. Quando Paulo começa a dizer que existe algo dentro dele que o atormenta, que existe algo dentro de sua carne, um espinho, irmão. Se você já sentiu o que é um espinho dentro da sua carne, você sabe o que é incômodo. E Paulo, segundo as Escrituras, não na nossa tradução, mas na antiga, aquilo era muito maior do que um espinho de uma roseira. Existem traduções, existem pesquisas, existem estudiosos que dizem que ele está dizendo aqui a respeito de uma estaca que era usada para matar homens que foram presos e acusados para serem mortos. Essa estaca era cravada e eles agonizavam de tanto sangrar até morrer. Paulo sentia dentro dele uma dor terrível. Eu não sei se era na carne, eu não sei se era no ego. A palavra de Deus não nos diz aonde estava o espinho da carne de Paulo. A palavra de Deus nos traz nessa passagem alguns apontamentos que nós precisamos ressaltar. Muito mais do que descobrir qual era o espinho que Paulo tinha, nós precisamos entender. Em primeiro lugar, é que um verdadeiro servo de Deus passa sim por provações. Levante a mão aí quem nunca passou por provações. Quem começou a levantar já baixou. Nós passamos por provações. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por aflições que na hora da angústia nos fazem permanecer firmes em Deus. Paulo talvez seria um dos maiores homens naquele tempo que poderia se envaidecer, que poderia dizer: eu fiz, eu faço. Mas acontece que Deus resolveu deixar sobre ele algo que o humilhasse, que o deixasse dependente de Deus, porque Deus usa sim. E Ele pode sempre usar alguém que está em sofrimento, alguém que está em provação, alguém que está passando por aflição, necessidade, doença física ou espiritual. Mas Deus nunca vai usar quem se exalta, quem se ensoberbece, quem se acha maior do que alguém. O Senhor não pode usar alguém
que ocupa mais tempo pensando em si mesmo, Thalita, do que nele. O que Paulo nos mostra nesse momento é que Deus coloca sobre a vida dele um espinho de alguém que vinha, como diz ele, esbofetear na cara dele, o enviado de Satanás, para o acusar, para o entristecer, para o fazer lembrar que ele é carne dependente de Deus e que necessita de Deus. Pelas suas próprias mãos ele não conseguiria. Paulo está demonstrando que a fraqueza que existe dentro dele só faz com que a fortaleza de quem o sustenta se mostre cada vez mais. Mas hoje em dia a gente faz o contrário. A gente quer ser como Naamã, pastor. A gente quer se esconder. A gente quer fingir que não tem problema nenhum. A gente quer ter seguidores. A gente quer ser admirado. A gente quer ter discípulos, fazer discípulos, ser a cara de uma igreja, ser a cara de uma corrente evangélica, ser a cara de uma denominação, quando Paulo nos mostra nessa passagem que quem precisa aparecer é Cristo e não alguém. Quando eu começo a gostar muito de uma celebridade gospel, eu começo a me afastar um pouco das coisas que podem me aproximar dela ou dele. Porque nós precisamos cuidar dessa cara que nós damos para o Evangelho. Paulo estava combatendo isso. Do capítulo 10 ao capítulo 13 ele diz: ei, existem homens aí chegando na cidade de Corinto e dizendo a vocês coisas que não são cristãs, coisas que não são de Deus. Nós sofremos para que Deus seja exaltado. Eu sofro o evangelho que Cristo colocou. Eu prego o evangelho que Cristo pregou. Eu não me exalto, eu exalto a Cristo. E o que é que nós temos ouvido hoje em dia? Palavras que são baseadas em testemunhos próprios. Pessoas se exaltando diante dos púlpitos. Pessoas levando uma vida de celebridade, publicando almoço, café, jantar, jejum, oração. Coisas que precisam exaltar a Cristo e não a pessoa. E nós precisamos entender que aquela pessoa não faz por mal. E que provavelmente aquela pessoa também tem um espinho na carne, pastor, como qualquer um de nós. Que pode não estar sendo revelado, mas um dia será revelado ou não. Nós precisamos entender que para todo aquele que segue o verdadeiro evangelho, Paulo se revela nessa palavra, nos mostrando que os verdadeiros seguidores de Jesus passarão por aflição, passarão por angústia, passarão por provas, passarão por doenças, passarão por humilhações. Nem sempre, mas provavelmente isso te seguirá inconstantemente, porque nós precisamos evoluir diante de Deus. Quando Paulo nos coloca no capítulo 8, aliás, ainda no capítulo 7, que foi dado a ele esse espinho na carne, que um mensageiro de Satanás veio para o atormentar, a gente precisa refletir que Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. E essa é uma dificuldade tremenda que nós precisamos colocar em nossos olhos, desvendar da nossa visão espiritual. Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, Laércio. Mas quando nós clamamos a Deus, nós clamamos visando o nosso bem-estar. Senhor, eu estou passando por uma provação, essa angústia, essa aflição, essa tristeza, essa falta disso, essa falta daquilo, me tira o sono. Mas Deus se preocupa com a formação do nosso caráter. Deus estava preocupado com a formação do caráter de Paulo. Diante de tantas revelações, diante de tanta intimidade, poder de Deus revelado a ele,
o Senhor se preocupou em manter Paulo humilde, colocando nele com esse propósito de forjar a sua humildade um espinho na carne. Qual é o seu espinho na carne? O que Deus tem colocado na sua vida que você não tem conseguido vencer? Isso não tem nada a ver com pecado, meu irmão. Pecado é diferente de espinho, de algo que nos atormenta, que vem de fora para dentro. Pode ser uma doença, pode ser uma fraqueza na sua carne, que nós conhecemos. Quais são as fraquezas da carne? Quais são os desejos da carne? Isso você tem lutado e clamado constantemente, pedido a Deus, talvez mais do que Paulo, que rogou por 3 vezes. Você tem lutado contra aquilo que te aprisiona, contra aquilo que te esbofeteia, que você luta dentro de si constantemente, por anos, por meses, ou talvez agora. Algo que veio contra a tua vida e que faz com que você, a princípio, duvide da sua intimidade ou da tua santidade com Deus. Eu quero que você escute as palavras de Paulo, pensando no seu espinho da carne. Paulo disse que foi enviado por Deus, um mensageiro de Satanás. Hoje em dia, a gente escuta falar das bênçãos de Deus. A gente escuta tantos sims que Deus fala para as pessoas, tantas portas que se abrem, tantos livramentos, tantas bênçãos, tantos dons derramados. Deus é abençoador. Jesus disse: não me chame de bom, bom somente é o meu Pai. Mas a bondade de Deus também está revelada no não que Ele diz para a gente. A bondade de Deus também está revelada nas portas que se fecham contra nós. A bondade de Deus também está revelada na doença que vem para nos afligir. A bondade de Deus também está revelada nos espinhos que Deus coloca sobre a nossa vida. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e domínio e poder sobre nós, Ele sabe o que isso vai gerar dentro de você. Ele sabe que muito mais do que o seu bem-estar, Ele quer forjar o teu caráter. Ele quer fazer com que haja uma mudança, como diz a Cris, de dentro para fora. E se para isso é preciso você passar por provações, se para isso é preciso você passar por dificuldades, se para isso é preciso você passar por aflições, Ele envia o próprio diabo, não só o seu enviado, para fazer a vontade de Deus. Preste atenção, querido. Hoje em dia tem muitas pessoas que pregam o poder de Satanás como se fosse o poder oposto de Deus, como se existisse uma igualdade de poderes contrários, como se Deus fosse o bom e o soberano e o diabo fosse o mal e o pai da maldade, da ruindade, de tudo que existe na mesma proporção, em pé de igualdade. Entenda de uma vez por todas, o diabo é criatura de Deus, ele foi criado por Deus. Ele está abaixo da autoridade de Deus. E se hoje Ele está te esbofeteando, se hoje Ele está enfiando um espinho na tua carne, é porque Deus permitiu. Não para que você venha a morrer, não para que você venha a sofrer, mas que para logo em seguida, logo mais, ou assim que você começar a entender, Ele vai produzir em você sim o que Deus quer que seja produzido. Ele age segundo o comando e a legalidade de Deus. Quando Paulo nos revela isso, ele nos mostra que a infinita sabedoria de Deus nos sonda e nos rodeia em todos os momentos. Imagine você, se Deus fosse escolher deixar você numa vida tranquila
e estável, para que você se exaltasse, se ensoberbasse, ou manter você numa vida de humildade, de aflição e de dificuldade, para que você alcançasse a estatura que Ele deseja através da provação. O que Deus escolheria? É fácil responder isso, não é? O Senhor não se preocupa com o nosso bem-estar acima do nosso caráter. Como é que está o teu caráter? Como é que está a sua formação espiritual? Quando nós olhamos a vida de Paulo, a gente começa a perceber que a maior revelação que existe nessa passagem sobre o espinho de Paulo é exatamente a não revelação de qual era o espinho que existia dentro dele. As pessoas hoje em dia abrem debates teológicos. Tem gente que fala que era na carne, tem gente que fala que era no caráter, tem gente que fala... Irmãos, o espinho de Paulo não foi revelado para que o teu espinho fosse revelado aqui. Imagine você se o espinho de Paulo fosse revelado dizendo que era uma doença física. Aqueles que são sãos, que têm uma saúde, não iriam se conectar com essa história. Não iriam ver a possibilidade de ter conexão com isso. Quando Deus não revela a nós o espinho de Paulo, na carta aos Coríntios, Ele quer revelar a você o seu espinho. E você conhece qual é o seu espinho? Você consegue perceber qual é o espinho colocado na sua carne, que Deus quer trabalhar na tua vida? Que você pelas suas mãos não consegue retirar? Que você pela sua oração não consegue curar? Paulo foi até o terceiro céu. Segundo os judeus é onde Deus habita. E quando ele desceu, foi-lhe colocado esse espinho na carne. E por 3 vezes ele orou a Deus e ele não foi ouvido. Nós não podemos acreditar que o poder da nossa oração faz com que Deus faça a nossa vontade. Paulo nos mostra que se por 3 vezes ele orou, significa que pela primeira vez Deus não respondeu. Significa que pela segunda vez Deus não respondeu. Quantos já ouviram o silêncio de Deus? Misericórdia, Jesus. Misericórdia. É difícil. Você ouvir o silêncio de Deus é difícil. Mais difícil do que ouvir o silêncio é ouvir o não de Deus. Porque nós estamos acostumados a ouvir o sim para tudo. Isso vem de gerações. Os nossos filhos, a gente já tem dificuldade de dizer não. A gente quer dar tudo. A gente quer fazer de tudo. Para Deus, quando a gente quer alguma coisa, a gente pede, começa a determinar. Senhor, eu quero essa porta nesse emprego, para eu trabalhar nesse horário, para ganhar o tanto. Senhor, eu quero casar com este homem ou com esta mulher, que ele é assim, que ele seja formado nisso, que ele trabalhe naquilo, que eu tenha tantos filhos. Senhor, o meu ministério eu quero cantar afinada, igual a Cassiane, com fogo e reteté, para eu poder fazer a tua vontade, cumprir o teu querer na minha vida. A gente começa a orar e determinar para Deus o que é que a gente quer. Acontece que Deus olha para Paulo e diz: não. Você está preparado para o não de Deus? Ter fé não é orar com ousadia, falando e determinando conforme nós queremos. Ter fé é você colocar nas mãos de Deus que seja feita a sua vontade. Quando Paulo começa a perceber que o espinho da carne dele não ia sair e que aquilo podia servir para ele como uma humilhação daqueles que apontavam
contra o evangelho pregado de Paulo, contra o ministério de Paulo, contra a vida de Paulo. Começaram até a duvidar que Paulo era um apóstolo. Paulo dizia: ei, o meu espinho foi colocado por Deus. E é nessa fraqueza, é nessa dificuldade que eu vivo, que Ele se revela através de mim. É nisso que eu me vanglorio. Não no que Deus fez por mim, mas conhecendo a dificuldade que eu vivo, conhecendo a minha pequenez, a minha limitação, conhecendo quem eu sou e o quão limitado eu sou, eu me vanglorio em Deus, porque é na minha fraqueza que eu sou forte. É na minha fraqueza que Deus se fortalece em mim. Acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo aonde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito, Ele me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo aonde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito, Ele me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Você pode cantar comigo esse último refrão? Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Verdadeiramente, nós não estaríamos aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. E não há lugar melhor para se estar do que na olaria do Senhor,
Não há lugar melhor para se estar do que no vale, ou no monte, ou no deserto, na companhia daquele que nos escolheu e está nos forjando, nos capacitando para que nós possamos alcançar nações, multidões, exaltando o nome dele e nos humilhando para que nós possamos ser conforme ele quer que nós sejamos. Fique na vontade dele. Receba o sim e o não de Deus, a saúde e a doença, a vitória e a derrota, pois aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Aplauda o nome do Senhor Jesus.